E aqui estamos nós para mais um Curriculum Cast, o podcast da Curriculum. Lembrando que aqui eu sempre vou trazer pessoas interessantes que vão sempre deixar bons conselhos e inspirações para a área de emprego, trabalho e carreira. E hoje está aqui comigo Mauro Pérez, meu querido amigo Mauro. Um prazer ter você aqui conosco, Maurinho. Marcelo, eu que agradeço o convite, um prazer aqui fazer parte aqui do Curriculum Cast. O Mauro, ele é escritor, empresário, palestrante e trabalha no segmento de educação corporativa. Isso. Tá exatamente. Certo, né, Maurinho? Exato. E aí eu queria começar com uma pergunta, para começar a gente abrir aqui o podcast. Quem é o Mauro, né? E como é que o Mauro entrou nesse meio? Faz um resumo para nós aí. Bom, eu posso dizer que eu fui executivo de muitas organizações, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E eu tenho também muita experiência com liderança. Eu tive cargos aí desde cargos mais júniores de liderança até assumir presidência de multinacional aqui no Brasil. E esse tema de liderança sempre me apaixonou, pessoas, e acabei fazendo uma transição. Nos últimos 12 anos eu estava buscando trabalhar com algum propósito. Eu era executivo de uma organização, estava feliz, mas aí surgiu uma oportunidade de eu sair para empreender. Sempre gostei de empreender também, de empreendedorismo. Aí eu comecei a empreender e empreendi várias organizações, principalmente voltadas à educação corporativa, conteúdo, sempre ligada à gestão de empresas, cultura organizacional e liderança. Onde você passou? Quais empresas você trabalhou? Na área de executivo, eu fui executivo da Arthur Andersen, que virou Accenture. Hoje, trabalhei na CIA, trabalhei na Microsoft um período curto, trabalhei numa empresa americana chamada International Data Corporation. Puxa vida, eu não conhecia esse lado. Trabalhei em várias organizações. E trabalhava em que área? Todas, né? Eu trabalhei em marketing, fui trainee da CIA, trabalhei na área financeira na Arthur Andersen, trabalhei com pesquisa e análise de mercado, até fui executivo, diretor e presidente da última empresa que eu passei, que era uma multinacional chamada International Data Corporation. Que legal, que legal. E aí você falou, vou montar minha empresa e vou trabalhar com liderança, vou inspirar as pessoas. Exato. Então, a ideia era... E o que teve alguma coisa que fez esse clique ou foi uma coisa gradual? Foi uma coisa que eu estava sentindo na época um propósito, né? Quando eu fiz 40 anos, tem aí Jung fala que a gente chega na metanoia, metade da vida, onde a gente começa a ir atrás de propósito. Eu adorava o que eu fazia como executivo, mas eu sentia que eu estava servindo outras empresas, mas não no crescimento de pessoas, ampliação de consciência. E aí eu estava já buscando alguma coisa e surgiu uma oportunidade de montar uma empresa que chamava MBA 60, que a gente fazia vídeos curtos de 60 segundos. Acho que você conheceu a empresa. Não só conheci, como tem o vídeo gravado lá. Exato, você gravou com a gente lá. A gente gravou mais de 1000 vídeos de 60 segundos. Estava um pouco fora, a gente estava muito adiantado no tempo, mas foi uma Nossa, empresa... isso aí são shorts hoje, né? Isso aí são cortes, né? Total. E a gente foi a primeira investida de Harvard Angels no Brasil, a gente cresceu, e aí, a partir daí, acabei montando o Open Leaders e hoje a Opera Education, né? Elas acabaram se derivando aí nessas empresas. Puxa vida, mais de 1000 videozinhos vocês gravaram naquela época? Sim, com os principais... influenciadores, vai colocar assim. Eram os influenciadores de gestão, né? Sim. Pessoas que realmente tinham experiência, eram empresários, ou pessoas que tinham conteúdo sobre marketing, sobre vendas, sobre franquias, tudo que pode imaginar de gestão. Isso tá no ar ainda hoje ou não? Não tá mais no ar, por incrível que pareça. Puxa, que dó. Tem aí um arquivo, uma biblioteca muito interessante, grande. Hein? Exatamente. Não dá para resgatar isso? Olha, na verdade, eu acabei vendendo, né, a empresa há um tempo atrás, então eu nem sei onde está hoje. Entendi, está com o novo dono. Exato. Com relação a palestras também, você já fez bastante, né, Maurinho? Muitas palestras, né? Principalmente na fase que eu era executivo da IDC, International Data Corporation, um dos produtos era palestrar sobre tecnologia, sobre o mercado de telecom, então lá eu perdi as contas de quantas mais de 1000 palestras. Facilmente, né? E também treinou muitos líderes, né? Esse já é a última
nessa carreira aí de empreendedor, daí sim, esses últimos anos, milhares Antes de você não líderes. treinava líderes. Não. Você estava só na frente das empresas, Exato. né? Falando agora sobre esse treinamento de líderes, tem alguma coisa que você percebe que as pessoas acham que são boas como sendo líderes, mas no final você olha e fala, ih, não é. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades das pessoas é darem autonomia da maneira correta. Então, quando você vira líder, existem dois caminhos, né, ou duas formas de você gerir. Ou comando e controle, onde você quer controlar tudo e tal, ou hoje os líderes estão sendo obrigados a dar autonomia, só que eles não aprenderam a como dar autonomia. E autonomia sem alinhamento e governança não dá resultado. Autonomia sem uma liderança, que eu falo, explícita, não dá resultado. Então eu vejo muito líder querendo dar autonomia, começando a autonomia, daí quebra a cara porque não sabe fazer direito e volta a ter controle e ficar com medo. Eu conheço um presidente de uma organização até relativamente grande que ele fez exatamente esse caminho. Ele foi uma empresa brasileira, tem acho que mais de 400 funcionários. Ele começou a dar autonomia, aí ele começou a perder venda, ficou desesperado. Ele não só voltou a controlar tudo, ele é presidente, diretor de comercial, diretor financeiro, financeiro não, mas de operação. Ele acabou aglutinando um monte de funções e deixando todo mundo embaixo meio perdido, né, sem autonomia. Então ele está trabalhando 14 horas por dia. É o que eu chamo do líder-herói, né, que centraliza tudo, quer resolver tudo ele. Então, acho que tem duas coisas, a autonomia e uma liderança heróica. Muitos líderes acham, e essa vem de uma cultura nossa, né? A gente, desde criancinha, a gente é ensinado ao quê? A admirar heróis, certo? Que conteúdos a gente absorve? Quando a gente vê desenho de heróis. Que quadrinhos a gente vê? Heróis. Hoje a gente vai no cinema, as principais bilheterias são o quê? Avengers, tal, que heróis. Então a gente cresce achando que herói é bacana, que é bonito. E quando a gente vira líder, o que a gente acha? Não, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que ser o herói, assim, eu tenho que ter resposta para tudo, né? Não posso não saber as coisas. E aí, quanto mais herói for um líder, mais passiva e acomodada vai ser a equipe. Então é um ciclo vicioso que a pessoa tem que adicionar mais herói, porque ele acaba castrando a equipe depende mais dele, ele tem que fazer mais e acaba sendo um desastre, tendo uma equipe passiva. Uma hora ele espana e não dá resultado. Não dá trava, resultado. né? Trava e perde os talentos, porque as pessoas talentosas querem ter autonomia, querem ser empoderadas para fazer e criar. Se não tiver o aspecto criação, as pessoas desmotivam, né? Então, criar vem do quê? Do criador, né? Vem até de uma questão assim, quando a gente cria, tem uma parcela divina na nós que começa a vibrar, né? E quando a gente não cria nada, a gente só executa, naturalmente, a grande maioria das pessoas desmotiva. E um líder muito centralizador castra a criação das pessoas. Desmotiva as pessoas. Não é à toa que tanta gente está desmotivada hoje em dia. Que interessante. Então, você está me falando que ou o cara está numa ponta, que ele delegou de uma maneira errada, né? Você usou um termo aí, abriu, como é que é? Deu liberdade? É o delargar que o pessoal fala, né? Sim, mas você usou um termo diferente. Dar autonomia. Dar autonomia. Isso. E deu demais. Deu demais. E o outro, ele centralizou demais. Ele é o líder herói. Exato. Isso aqui são dois extremos? São dois extremos, mas eu diria que esse autonomia, se você fizer da maneira certa, aprender a fazer da maneira certa, na minha visão é a forma de você motivar as pessoas. Seria uma coisa mais ou menos aqui, então. Exato. Autonomia, mas dando alinhamento e governança. E o que é isso? Dá para explicar ou não? Dá para explicar. Eu falo autonomia, alinhamento e liderança. Alinhar é que fazer com que todo mundo da sua equipe saiba o que é prioritário, o que mais gera valor no que a gente faz, o que a gente precisa ser brilhante, que todo mundo saiba. Se você hoje chegar numa sua organização, para sua equipe, e falar o que a gente precisa ser brilhante para gerar valor para o cliente. Se você tiver 10 pessoas na sua equipe, cada um vai falar uma coisa diferente. Você vai sair com uma lista de 20, 30 coisas. Não tem alinhamento, cada um acha que o mais importante é isso. E se as pessoas não sabem o que priorizar, eu como líder tenho que fazer o quê? Fala, não, gente, isso aqui vai na frente disso, isso aqui vai na frente daqui. Então, todo mundo precisa saber o que alinhar, o
que é o mais importante, porque daí... Quais as prioridades? Quais são as prioridades? E cada um acha que uma coisa é diferente. Então o líder precisa fazer isso. Isso é uma das coisas que precisa ser feitas. A outra coisa é, o líder precisa saber que todo mundo da equipe saiba para onde ir, por que ir para lá, com quem ir para lá, com quem não ir para lá, que caminho para chegar lá e o que é esperado de cada um nesse caminho. Parece uma coisa óbvia, né? Não parece. Tem um monte de coisa aí que eu não tinha nem pensado. Não, mas ouvindo agora, sim, tudo coerente. Não é ciência da NASA, mas a gente faz pesquisa, é interessante que a gente, nesses treinamentos que a gente dá na Ópera, a gente pesquisa, todo mundo que faz o curso, a gente faz um diagnóstico de liderança, mas preenchido pelos liderados. E a gente já pesquisou mais de 3 mil pessoas, e uma das coisas que a gente pergunta é quantas pessoas sabem de cor quais são os valores da empresa? Quantas pessoas sabem de cor qual que é o propósito da empresa? Quantas pessoas sabem o que é esperada delas esse ano? Quantas pessoas sabem o que é a meta da sua área nesse ano? É 1/3 para menos das pessoas que sabem isso. Ou seja, as pessoas fazem um péssimo trabalho de alinhamento. E aí, obviamente, você vai dar autonomia. Como é que você vai dar autonomia? Você vai dar autonomia, mas eu não deixei tudo alinhado. E aí entra outra questão também que eu falo de governança, é que acordos e combinados nós temos para que a gente trabalhe bem, sem dar cabeçada e sem ter retrabalho. E se você não fizer isso, você não consegue como cobrar as pessoas. Então, essa é um dilema que os líderes estão vivendo hoje, que é o quê? Se você não cobra, as pessoas não entregam. Agora, se você cobra um pouquinho mais duro, o que acontece? As pessoas espanam ou vão buscar o RH. Né? Então as pessoas estão muito... Eu vejo principalmente essa camada de liderança média, está sendo pressionado por cima para dar resultado, mas aí tenta pressionar embaixo, a pessoa espana, vai embora, não dá certo. Então eles estão completamente perdidos. Então eu digo, para você poder cobrar a sua equipe, quanto melhor você faz esse papel de alinhamento e governança de acordos e combinados, mais fácil vai ser cobrar as pessoas. Então o que eu digo é, você como líder tem que, todo começo do ano, saber fazer exatamente isso. Defina para onde a gente vai, com quem que a gente vai, com quem que a gente não vai. Preferencialmente faça com a tua equipe juntos. O que é esperado de cada um, o que é prioridade ou não. E aí você pedir permissão para ser o guardião do que foi acordado. E você permissão para ser duro com o que foi acordado. Então eu sempre brinco, você tem que ser assim, soft com as pessoas, mas hard com os acordos e combinados, né? Um bom líder não é o bonzinho. O bom líder é aquele que é humano, que ouve, escuta, considera, constrói junto, mas ele é muito duro com os acordos. Porque ele sabe que os acordos é que vão garantir que a equipe faça o que precisa ser feito para bater as metas, para superar e ter alta performance. Muito legal. Essa parte do alinhamento tem a ver com aquela história de visão, missão e valores? Tem a ver também, porque tem o que eu diria a missão, valores da empresa como um todo, mas mesmo uma área, às vezes eu sou líder de uma área, não sou líder da empresa como um todo. A minha área tem um porquê. Por que minha área existe? Qual que é o valor que eu diria que é negociável da minha área? Porque às vezes a empresa tem valores demais, né? Tem 10 valores, tal, mas tudo bem, para nós, para a gente trabalhar junto, quais são desses 10 valores? Quais são os valores nossos aqui que a gente vai considerar inegociável? Que talvez seja 3, 4, que vai guiar o nosso time. Né? Tem que precisar estar alinhado com os macro valores, o macro propósito, não pode estar indo para uma direção completamente contrária. Mas mesmo um time menor de 10 pessoas deveria ter o porquê definido. E de novo, você chega numa área de marketing, numa organização e pergunta para as pessoas que trabalhar, por que a área de marketing existe? Cada um vai falar uma coisa diferente. Né? Quando você tem um porquê muito bem definido, isso ajuda as pessoas a saberem para onde a gente vai, ajuda você a contratar pessoas aqui. Isso aqui é o porquê que a gente existe. Isso faz sentido para você ou não? E aqui são os valores inegociáveis da nossa área. E aí ajuda você a contratar as pessoas certas para isso. E esse valores é um guideline de comportamento. O que é intolerável nas pessoas para trabalharem aqui? Mas eu diria que valores, em 95% das empresas, é uma coisa desejável e não inegociável. Sabe qual que é a diferença? Não. Desejável, legal se tiver, nice ótimo. To have. Nice to have. Legal, mas eu não vou despedir ninguém se não tiver. E eu não vou, por exemplo... Mas isso é uma falha, né? É uma falha. Ah, tá. Mas
uma falha, as pessoas não sabem nem de quais são os entendi agora. valores. Você está dizendo que as empresas pecam nisso, né? Pecam porque não são negociáveis. Negociável é, se não tem, não entra na empresa. Se está dentro, se não tiver, cai fora. Um bom exemplo agora foi o Itaú, que acho que demitiu 1.000 pessoas recentemente, né, que trabalham remotamente, que reportaram que acho que reportavam no sistema horas a mais do que eles viram depois que mediram, e aí o Itaú despediu elas, acreditando principalmente que confiança é um valor inegociável dentro do Itaú. Ali foi uma mensagem, exemplo. Confiança, aí sim é um valor inegociável. Se não tiver, se você quebrar a confiança, você está fora. Mas quantas organizações fazem isso? Não estou falando que o Itaú agiu certo ou errado, acho que precisa... Várias coisas para comentar no assunto, mas eu entendi o que você está querendo dizer. O ponto, você soube, é isso mesmo? Foi por motivo de confiança, porque, tudo bem, tá certo, se eles detectaram isso mesmo, houve uma quebra de confiança. Exato. Então, até onde eu sei, tá? Então deve ter outros detalhes que eu desconheço, então não dá para analisar, assim. Mas eu só estou dizendo o exemplo de... Num banco, acho que é um valor realmente inegociável, né? Exato. A confiança, né? Acho que em qualquer lugar, mas principalmente num banco, né? Exato. E você quebrou, se você trabalhou tanto, está reportando algo diferente disso, isso talvez seja uma quebra de confiança aos olhos do que o Itaú definiu. Você está entrando aí já em cultura organizacional? Sim, isso faz tudo parte da cultura organizacional, sim, né? Ou seja, o Itaú reforçou uma cultura, uma mensagem que ele deu para reforçar a cultura de que lá a confiança é uma coisa que é inegociável. Quem monta a cultura? É o líder, é o presidente ou é o RH? Na verdade, ninguém monta a cultura. A cultura é o que acontece, queira você ou não, independente do que for. Obviamente, a liderança que tem uma cultura, muitas empresas nem deixam rolar, nem sabem. A cultura acaba acontecendo como reflexo do que acontece no dia a dia. Sim, eu entendo. Isso é o que acontece em empresas, na minha opinião, pelo que você está falando, que não estão sendo bem geridas. Exato. Mas eu estou falando, uma empresa que está sendo bem gerida, quem montou a cultura? Foi o líder, ou foi o RH, ou foram ambos, ou tem mais gente envolvida? Então, é uma ótima pergunta. Ou seja, a cultura é algo que deveria ser direcionado e uma preocupação da liderança com o apoio do RH. Mas deveria ser reflexo, principalmente, se é uma empresa de um fundador, por exemplo, vai ser muito reflexo da cultura que o fundador criou e gerou. Obviamente, quando ele sai, a cultura vai se perdendo, né? Vamos pegar o caso da HP. A HP era o Hewlett Packard no começo, que eles tinham a HP Way, que era uma cultura super forte, direcionada, que direcionou boa parte das ações da HP durante muitos anos. Daí, obviamente, os dois morreram, a empresa ficou capital aberto, foi mudando. Ela manteve muito parte dessa cultura dos dois fundadores, essa cultura de garagem, de começo, e ela foi se dissipando porque talvez ela depois acabou comprando outras empresas, fez fusões, aquisições, e ela depois acabou talvez não dando a devida atenção para manter essa cultura e vai se perdendo essa cultura ao longo do tempo. Mas, obviamente, com a cultura vem muito da alta liderança ter uma cultura desejada. E essa cultura, ela precisa ser flexível mesmo, porque o mundo muda. Você não tem que perder o seu DNA e a essência da organização. Mas a cultura tem que ir se adequando ao mercado, ao que o mercado tá mudando. Então, antes a preocupação de boa parte das empresas era a eficiência. Se você pegar na década de 50 e 60, era ser eficiente, produzir qualidade, né? Hoje, os conceitos japoneses, né? Japoneses, tal. Hoje já se fala que, ou seja, toda empresa precisa inovar, criar cultura de aprendizado constante. São outros aspectos que as empresas precisam se adaptar para se adaptar a um mercado muito diferente do que era há 50, 10 anos atrás. Então as empresas precisam começar, mas aí, obviamente, as organizações e a forma de gerir, né, colaboração, empoderamento e assim por diante, as empresas estão mudando para uma cultura mais nesse aspecto, porque a cultura, senão vai perder os talentos, as pessoas vão embora, a empresa não vai ser sustentável. Então, as empresas vão, mais cedo ou mais tarde, terem que também criar uma cultura de sustentabilidade, de se preocupar em não só em gerar lucro, mas gerar um impacto positivo para o mundo, porque também se ela não fizer isso, as empresas vão perder clientes, vão perder os talentos, porque cada vez mais o que vai diferenciar as empresas são a alma da empresa, né? Então, o mercado está mudando muito, né, Marcelo? Que a gente fala que
Você antes tinha que encantar o cliente, certo? Toda empresa precisa encantar o cliente. E precisa continuar encantando o cliente. Mas, no mundo de inteligência artificial, o que você vai ter que fazer, não só você tem que encantar seu cliente, mas o algoritmo da sua empresa tem que encantar o tem cliente. que encantar o algoritmo do cliente. Tá certo. Porque, você na tem verdade, que botar sua IA para namorar com a IA do cliente. Porque todo mundo vai ter um agente, né? Daqui a 2 anos você não vai mais comprar nada. Você fala, eu quero colar um quadro, você vai pegar o teu agente, eu quero colar um quadro na parede, putz, me resolve, né? O que você precisa? E aí tu vai ter o agente, conversar lá, achar o melhor preço, o melhor produto e tal, você não vai nem saber de que você comprar. Então o que vai fazer a diferença de você querer comprar ativamente uma empresa? Você acreditar numa empresa que tem alma, uma empresa que você tem a personalidade, que você vê que é uma empresa que gera um impacto positivo, que você foi impactado por ela, aí você é capaz de não usar seu agente. Não, eu quero... Ou instruir seu agente a dar preferência para aquela empresa, porque eu tenho... Você falou uma coisa que eu não tinha nem pensado, que amanhã a IA que compra vai conversar com a IA que vende. Exato. E você tá certíssimo. Exato. Então que maluco isso. Você vai ter que encantar o algoritmo do seu cliente. Vou ficar pensando nisso agora, porque essa, para mim, foi nova. E olha que eu tô falando de IA aqui há muito tempo, hein? Mas e as relações vão ser muito entre as, né? Nós falamos de uma, mas vão ter outras, né? Exato. Então, seu agente vai falar com várias IAs de quem tá vendendo. Para ver qual é a melhor solução de acordo com você. E você ali como comprador, você não quer nem saber. Você quer sua solução resolvida, seu problema resolvido. Né? Você acha que a gente vai ter um líder IA um dia? Já tem, né? Já tem uma empresa chinesa que é uma empresa de games que o presidente é uma IA. Não sabia. Tem mais detalhes disso? Dá uma googada aí, você olha. Eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa de games que o presidente é uma IA. Caramba, e é um líder inspirador? Aí eu já ou é o chefe mandão? Boa pergunta, essa eu já não sei detalhes. Deve ser um líder inspirador, com certeza, né? Acho que com certeza está alinhado às gestões mais modernas, né? Mas a gente ainda vê, eu, por exemplo, tive recentemente contato com uma empresa que o dono era absurdamente mandão, as pessoas estavam saindo de lá, inclusive, insatisfeitas. E a empresa estava indo bem, estava cheia de cliente. E era uma coisa meio incongruente, sabe? Como é que pode? Você ainda vê muito isso? Existe, obviamente, né? Isso não quer dizer, não é imperativo de que um bom negócio com uma liderança ruim é melhor do que um mau negócio com uma liderança boa, né? Não tem jeito. Então, se você tiver um mercado que você achou o seu produto... ainda, obviamente, não é só você ter uma boa liderança que você vai resolver todos os problemas. Mas o que eu diria é que eu não sei se vai ter uma sustentação por muito tempo esse tipo de empresa. Qual é a perenidade desse negócio, né? Exato, porque ele está perdendo talento. O tempo inteiro. E a gente sabe que eu diria, Marcelo, que o diferencial competitivo vai ser cada vez menos o seu produto, o seu serviço, porque isso aí, sabe, você gera hoje uma pessoa do outro lado do mundo copia isso em 6 meses. O diferencial competitivo vai ser a cultura, porque a cultura é a coisa mais difícil de ser copiada, porque uma cultura, um processo de transformação cultural, por exemplo, demora 5 anos. 5 anos. Então, em 5 anos, alguém que eu quero copiar a sua cultura, se eu fizer tudo certinho, vai demorar uns 5 anos para eu conseguir copiar a sua cultura. Será que leva tudo isso, mano? Demora. Se você é uma empresa grande, para mudar... Uma empresa grande, né? Uma empresa pequenininha não, claro, mas uma empresa grande demora. É um processo longo, demorado. E aí, quando eu copiei a cultura do outro, ele já está lá já fez as adaptações dele, né? Então... Ele já tem novidade que eu não copiei ainda. Exato. Mas produto, hoje em dia, todo mundo consegue copiar muito fácil, né? Os outros. Muito fácil não, mas de uma maneira razoavelmente fácil. No seu livro Open Leaders, você fala de uma mentalidade aberta versus uma mentalidade fechada. Explica um pouquinho melhor isso. A mentalidade aberta é justamente um pouco do que eu estava falando, né? A fechada é o mandão? É o mandão, o comando-controle, é a centralização, é você ter as respostas para tudo e não fazer perguntas, é você ter as respostas, é você mandar fazer e não construir junto,
Essa é a mentalidade fechada, né? A mentalidade aberta é o oposto disso, é eu construir junto, eu não ter as respostas, mas eu ter as perguntas. Quando eu não sei algo, eu assumo que eu não sei algo e vou de volta para minha equipe. Então, essa é a diferença da mentalidade, né? Ou seja, de eu sei tudo e versus eu quero saber tudo, eu estou aberto a aprender tudo. Essa é a diferença básica, né? Não é ruim, nem pecado, nem expor fragilidade um líder dizer não sei, né? Exato. Não sei é excelente, né? Existe uma questão interessante, porque está muito na moda agora, tipo, da Dani Brown, falar de vulnerável, né? De um líder vulnerável. E realmente você ser vulnerável é interessante, porque você não pode ser frágil. Existe muita diferença. Eu acho que as pessoas começam, talvez não esteja muito claro na cabeça das pessoas a diferença de vulnerabilidade e fragilidade. Vulnerabilidade é dizer assim, eu não sei tudo, vamos construir junto, eu não sei essa resposta, mas vamos buscar. Hoje eu tô mal, gente, desculpa, mas eu tô num dia ruim, né? Não preciso estar bem todo o tempo. Versus frágil. O frágil é aquele que é o mimimi, é o que reclama, é o que põe a culpa nos outros. Tem é líder que se perde frágil? vítima. Tem muito. Verdade, tem mesmo. Tem, o que reclama do outro, outro departamento é que não faz. Aqui o nosso problema é porque, sei lá, quem... Nunca a culpa é dele, né? Ou o imposto, ou é o Lula, ou o Bolsonaro, ou é, sei lá, quem... né? E não assume a responsabilidade e tal. Então, ser vulnerável, ok, não estou bem, gente, vamos lá, mas vamos trabalhar, versus, não vou fazer porque a outra área é que é a culpada, né? E em liderança a gente precisa tomar um cuidado enorme, porque é muito comum uma pessoa que é mal vista, tal, às vezes as pessoas esquecem o objetivo. Eu prefiro ferrar a empresa para provar que eu estou certo e ferrar um outro executivo que eu não gosto, do que fazer a coisa acontecer. Tem exemplos assim sem fim de pessoas que eu prefiro que dê errado, eu vou torcer para aquela área dar errado para ferrar aquela pessoa, mesmo da mesma empresa. Você consegue imaginar isso? É muito comum, não é assim, não existe. Direto, porque o ser humano é isso. Era isso que eu ia falar. O ser humano, ele é problemático, diria, né? Ele é problemático, né? Então, administrar o ego, né? É a grande questão. Então, a liderança é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Para vocês. Se você for uma pessoa que também é... E aí vamos de volta à cultura, né? Eu conheço uma empresa que tem uma executiva que ela era... Todo mundo odeia. Imagina que aquela pessoa que tem o WhatsApp... O grupo do WhatsApp que ela não está dentro, porque em 90% é para falar mal dela. Nas festas do fim de ano, ninguém convida ela. Na hora do almoço, ela tenta almoçar com alguém, ninguém almoça com ela, porque ela é grossa, mas ela dá resultado. Então ela vai lá, ela xinga, força, cobra. Ela é heróica, total heróica. E o que a empresa fez? Como ela dá resultado, à custa de muito sangue, muito esforço, promoveram ela a vice-presidente. Qual que é o sinal cultural que a empresa está dando? Ou seja, o resultado está acima das relações humanas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque isso também é comum, né? Então, e aí essa pessoa, o que acontece? Essa é um exemplo de uma pessoa que esse é um caso real mesmo, de que uma outra área está fazendo o projeto ir mal justamente porque não gosta dela. Boicotar aí para fazer ela cair, né? Que nem time de futebol. Exato. Quando quer derrubar o técnico. Não muda. É a mesma coisa. Olha só. Se você não tiver alinhamento, governança, alguém olhando, cultura, os valores, né? A importância dos valores, né? O que é intolerável aqui dentro, né? Se não tiver claro o que é intolerável, cada um faz o que quiser. Bom, você agora que enxerga bem o que é um líder, um bom líder... antes eu quero fazer outra pergunta. Você está chamando o bom líder de como mesmo? Que nome que você dá? Um bom líder? É líder aberto? Você deu um nome aí no começo. Ele é um líder que dá autonomia, que empodera, mas com alinhamento e governança. Tá.
Existe a possibilidade de eu ter um líder bom nessa linha que você está falando, mas que no fundo ele é um mau caráter? Ou não? Ou essa atitude está alinhada com uma pessoa com bons valores? Acho que não. Não necessariamente. Não necessariamente, acho que não tem uma correlação direta. Obviamente, alguém que acredita nesse modelo e faz o bom papel de líder que todo mundo gosta, dificilmente vai ser uma pessoa muito mau caráter. Mas acredito que talvez alguém do PCC pode ser isso. Que possa, onde os valores lá, ética não é um valor, mas que talvez seja um ótimo líder, que ele lidere as pessoas que as pessoas gostam. Às vezes não, viu? É? Às vezes não. Eu vi uma entrevista uma vez do Fernandinho Beiramar. Cara, tudo que ele falou foi exemplar. Aqui palavra se cumpre. Pode ser. Aqui não existe mentira. Aqui se o cara se comprometeu a fazer, ele vai ter que fazer. Quase que eu falo, caramba. Que a diferença é que se ele não fizer, morre. Sim, mas a diferença ali é o produto que ele trabalha é um produto fora da lei. Exato. Mas as regras depois são todas, aparentemente, pelo que eu vi lá, muito saudáveis. Lógico, com exceções de extremos, né? Que realmente deve acontecer, né? Não fez, vai morrer. Mas o pessoal segue. Exato. Então, E a lei lá dentro, inclusive isso está em presídio, está em facções criminosas grandes, eles têm lá um código de ética, né? Você falou de... Sim, mas eles têm um código que tem funciona. Acordos e combinados. Eles têm alinhamento. Exato. Eles têm tudo que a gente está falando. Eles têm alinhamento, têm acordos e combinados, regras, os valores eu já não sei. Tem um propósito, um porquê, e por que não, né? Deve ter ótimos líderes lá dentro, mas fazendo uma coisa que é fora da lei. Exato. Bom, você agora analisando líderes e olhando para o seu passado, você vê momentos que você fala, putz, aqui eu errei, aqui eu fiz... Nossa, muitos, mas muitos mesmo. Você sabe, Marcelo, que eu dou um curso que chama Times de Alta Performance, eu estou lançando um livro novo, chamado Times de Alta Performance, que se eu soubesse o que tem nesse conteúdo quando eu era executivo e líder, nossa, minha vida teria sido muito mais fácil, muito mais fácil. Vou dar um exemplo prático, assim, quando eu fui... quando eu assumi a presidência de uma empresa, da International Data, foi interessante que, obviamente, eu era um líder herói também. E aí, o primeiro ano, você quer mostrar serviço, né? Dizem que é os primeiros 90 dias, você precisa dar resultado e tal. E aí eu recebia o plano, né? As metas lá de fora, né? Da matriz para o Brasil. E aí eu passei 3 dias debruçado naquilo, fazendo aquele trabalho, fazendo análise, dividindo as contas pelos vendedores, por produtos, aquele trabalho lindo, maravilhoso, né? Assim, perfeito. Aí eu cheguei todo orgulhoso, segunda-feira, juntei minha equipe, apresentei, mostrei, falei, fiz o que cada um tinha que fazer e tal, e bora pro jogo. Começamos o ano, passou 6 meses, eu vi que ninguém estava engajado com aquilo. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Eu fiz uma coisa tão bonita, né? Tá tão perfeito, mas as pessoas não vêm. E aí eu aprendi algo na prática, e foi um ano difícil, assim, o primeiro ano foi um ano bem difícil. Aí eu aprendi uma coisa que, assim, nossa, para engajar, vamos construir junto. Aí eu aprendi isso. Daí no segundo ano, o que eu fiz? Recebi a matriz, não gastei nenhum fim de semana, nem nada, nenhuma hora. Simplesmente juntei as lideranças, as pessoas que eu envolvi lá. Vamos construir junto? E construímos lá em 30 mãos a coisa. E foi assim que saiu muito melhor do que eu teria feito sozinho. Eu gastei muito menos do meu tempo, não gastei fim de semana. As pessoas se engajaram porque construíram juntos, né? E foi assim um ano fantástico, assim, foi muito mais fácil, as pessoas estavam muito mais engajadas. Então isso que é um exemplo prático de ser herói, de não envolver a equipe. Então, como esse, tem muitas coisas que eu fiz como um líder herói, né? Que hoje eu não faria de jeito nenhum, né? O líder, ele tem que ficar um pouco ausente, né? Ele tem que dar espaço para os outros, não é? Eu diria, eu tenho outro conceito que eu trago também no livro, que é o líder técnico e o líder capitão do time, né? Qual que é a diferença de um e do outro? O capitão é aquele que entra no jogo, abraçadeira, jogo, vai lá, chuta a bola, joga junto, e assim por diante. E o técnico que fica no banco, né? Ou seja, direcionando, dando ordem, escalando e assim por diante. Eu diria que você precisa balancear isso de acordo com as características
do que seu time está precisando na hora, ou do tamanho da empresa, assim por diante. Em posições mais júniores, né, onde você está no começo de carreira. Você é mais capitão. Mais capitão, precisa entrar junto, jogar. Ou uma empresa pequena, por exemplo, né? Aí você, o líder, geralmente é mais capitão, precisa estar lá junto e assim por diante. Quanto maior a empresa e quanto mais você for subindo na equipe, mais subindo, né, na empresa. No nível hierárquico. No hierárquico, mais técnico você tem que... Mais estratégico você tem que ser. Mais estratégico e técnico. Você não tem que deixar de ser capitão, porque às vezes você vai ter que... Até o presidente precisa entrar em campo de vez em quando. Mas se você só estiver entrando em campo, não fazendo papel de técnico como presidente ou diretor ou até gerente de uma grande organização, aí você está fazendo o papel errado. Então você precisa balancear esse tempo muito de acordo com o quadro que você está liderando. Muito interessante. Muito interessante. Quando um líder percebe que errou e ele perdeu o time, o que ele tem que fazer para reconquistar? Eu acho que a primeira coisa é aceitar que errou. Reconhecer. Né? Reconhecer o erro, falar com a equipe, se desculpar pelo erro e pedir sugestões para ele ser um melhor líder. Mas aí eu já vou dizer que esse cara já é um bom líder. Se ele conseguiu fazer tudo isso, né? Mas... O duro é quando a pessoa... Tem gente que você olha e você fala, esse cara nunca vai ser um bom líder. Ou tá muito difícil desse cara ser um bom líder. E eu vou entrar, vamos lá. Então, acho que aí vamos entrar numa série que você gosta também, que é do DISC. Né? Que o DISC, para quem não conhece, é um... O D muito lá em cima Exato. É difícil. Um D estourado, não, um dominante. O que é um D, para quem não conhece? O DISC é uma pessoa com uma personalidade, como o próprio nome diz, muito dominante. Gosta de mandar, tem dificuldade de escutar, tem dificuldade de ter paciência, né? Não tem empatia, ele só tá olhando os resultados, não vê as pessoas. Eu diria que essas pessoas têm uma dificuldade maior. Elas até dão resultado, mas tem uma dificuldade maior. Geralmente são os líderes mais as pessoas aí... Os heróicos. Nem, às vezes são heróicos, mas são os mais mandões. São os mais mandões, é difícil eles empoderarem, deixarem ou envolverem, empatia, escuta. E todas as pesquisas, é engraçado, todas as pesquisas que a gente faz com líderes, eu já pesquisei muitas pessoas, sempre perguntando, o que são os atributos, pensa no melhor líder que você já teve na sua vida. O que esse líder tinha de características? E aí, se você classificar tudo que as pessoas falam em dois grupos, a pessoa é mais gentóloga ou coisóloga, né? Gentóloga é a pessoa que sabe lidar com gente, com pessoas, tal, que eu falo que é o líder. Ou coisólogo, que eu falei que é um gestor. A grande maioria vai pôr o melhor líder no gentólogo, pessoa que sabe lidar, sabe conversar, sabe ouvir, mas que não é o bonzinho, aqui também na hora que precisa ser firme, é firme, mas é uma pessoa humana. As pessoas, assim, mas disparado, assim, as pessoas, o melhor líder foi um gentólogo do que um coisólogo, né? Um coisólogo que eu digo é um cara que planeja bem, o que vende bem, um cara estratégico, um cara analítico, né? Então eu diria que alguns perfis têm mais dificuldade, não quer dizer que não possa ser um ótimo líder, né? Mas é um líder que eles vão ter mais dificuldade nesses aspectos. Assim como outros perfis vão ter outras dificuldades, né? Tem aquele perfil que é o estável, né? No DISC, o S, que é steadiness, né? Que é o estável. Estável é aquele que é o mais paciente, que é o contrário, né? O empático é o que é o paciente, é o que ouve, escuta, que harmoniza, que não gosta de conflitos. Ele vai ter uma dificuldade enorme de fazer decisões impopulares. Então ele não gosta de desagradar, ele vai sofrer, ter que cobrar. Então ele vai ter outros tipos de dificuldades. Então eu diria que não existe um mau líder. Eu acho que cada perfil vai ter dificuldades específicas que vão atrapalhar a liderança dela. E você tem que ter autoconhecimento para justamente saber isso e trabalhar esses aspectos. Se você fosse mapear um DISC aí de um bom líder, você diria o quê? A característica mais alta é o I? Não. Eu diria que não existe uma característica melhor. Pega o livro do Jim Collins lá, acho que Good to Great, né, que uma das características era a liderança nível 5. E ele viu que os melhores líderes das 10 empresas, das 11, que eram as empresas que estão no livro ali, que mais se destacavam, eram líderes introspectivos, que não eram expansivos, que trabalhavam para o time, eram trabalhadores incansáveis, mas não estavam para os holofotes, não estavam ali... Mas se ele é baixo D, baixo I, baixo S, vai ser baixo C também, tipo, ele nem dá. Não existe. Porque não existe baixo em tudo, né? Mas tem bons líderes em todas essas... todos os
Os aspectos. espectros do Todos DISC? os aspectos. Eu diria para algumas funções, eu ia falar assim, para um vendedor, né, que vai prospectar, aí sim eu vou falar que é um dominante influente, é um DI. Agora, para a liderança, não. Qualquer um pode ser um ótimo líder independente da categoria. Vai ter dificuldades e um bom líder é que sabe que tem dificuldade e vai pedir ajuda. Eu vou dizer, eu quando era líder, uma das coisas das minhas funções era ter que cobrar a equipe comercial. E eu não tenho facilidade de pressionar, cobrar, não é uma coisa que eu faço bem, nem gosto disso, me desenergiza fazer isso. Então eu me cercava de pessoas, sabendo disso, eu me cercava de pessoas que me complementavam nisso e que faziam esse pedaço para mim. Então eu diria que um bom líder é aquele que se autoconhece, porque ele vai justamente saber que, por exemplo, um dominantão, né, que não tem empatia, ele vai pôr alguém que ajude ele para justamente fazer eu bato e alguém assopra, sabe? Para me complementar, né? Sim. Então eu diria que esse o bom líder é o que se conhece muito bem e se complementa com pessoas diferentes de si. Certo. Tem alguma característica que, se você fosse contratar alguém para ser um líder da sua empresa, que você procuraria na pessoa? Total, né? Ou seja, na minha empresa ela precisa estar alinhado com os nossos propósitos, com os nossos valores. Isso esse é o pré-requisito, né? E precisa ser uma pessoa mais humana, a gente acredita no que a gente prega, né? Sim. Alguém que vai dar autonomia, que vai empoderar, que vê a importância de alinhar, de fazer alinhamento e assim por diante. Mas o fundamental para qualquer pessoa que entra é estar vibrando os mesmos valores e se empolgar com o nosso propósito. Certo. Você acha que existe uma escala de maturidade em ser líder? Deve existir, né? Total, né? Total. Existe, inclusive, uma escala, tem o Barrett, que é um escritor, um pensador, que ele fala da escala de níveis de consciência da liderança, que é do nível 1 ao 7. E aí ele divide as pessoas justamente em nível de maturidade de consciência das pessoas. E quanto mais perto do 7, que é o nível mais, o que eu diria que é uma liderança consciente, que é o quê? Então vamos lá, vamos dividir o que é um líder hoje, né? Ou seja, quando a gente olhava antes da na Revolução Industrial, que a gente pegou empresas que a eficiência eram em comando e controle, que era um bom líder na época, né? Líder. Eu diria que era um bom gestor. Era um alemãozão. Era uma pessoa que sabia planejar, executar, acompanhar e cobrar, né, num ciclo interminável de trimestres e anos fiscais. Esse cara, se fizesse isso aí, era a estrela, estilo Jack Welch, né, na GE, era o... Eu li a Coca da época. Exato. Né, essa era a pessoa. Obviamente, com visão e assim por diante. Sim, Mas aí, com a Evolução Industrial, com o mundo hoje, né, que a gente diz que é um mundo muito diferente, onde a gente precisa empoderar, onde a gente precisa ajudar, entrou o que a gente chama de líder, uma pessoa que precisa ter o aspecto humano, precisa continuar sendo um gestor, você precisa continuar planejando, executando e assim por diante, mas você precisa também dar alinhamento, desenvolver pessoas, inspirar as pessoas, criar um ambiente seguro. Esse é o aspecto da liderança. Aí vamos lá, dar um passo a mais, né? Agora a gente está falando aí, como a gente falou, a revolução pós-digital com o IA, assim por diante, que a gente precisa encantar os algoritmos e a empresa precisa ter uma alma, né? Ou seja, precisa encantar os clientes não só pelos produtos, mas pelo posicionamento da empresa, né? A empresa precisa ter um posicionamento que encante as pessoas. E aí eu preciso de um líder mais consciente, porque ele vai ter que pensar em não só, né? Aqui era lucro só, né? Esse primeiro aqui, o gestor. Lucro. Capitalismo consciente é isso, né? Lucro. Aqui esse líder é lucro mais pessoas. E agora a gente precisa lucro, mais pessoas e mais planeta, né? O Triple P que falam, né? People, Planet, Profit. Ou Profit, People, Planet. Então a gente precisa ter a terceira camada, que é um líder que se preocupa com o entorno, se preocupa se a empresa está gerando um impacto positivo, se preocupa com toda a cadeia, com o fornecedor, e tem muita gente que não se preocupa com isso, né? Então só está preocupado ainda com o resultado, né? Ou até tem gente que fala, eu me preocupo, e paga o fornecedor, às vezes um fornecedor pequeno, a 120 dias, né? Será que ele está preocupado mesmo, o fornecedor? Não está, né? Então, esse é o líder que vai ter que começar a olhar para isso também, para ter uma empresa com alma, que é a empresa que vai sobreviver no futuro. Eu ia te fazer uma pergunta que é o oposto da que eu fiz agora há pouco. Agora há pouco eu falei, o que você procuraria?
E aí eu te perguntar agora, o que um bom líder não pode ter? E me veio uma resposta baseada em tudo que você está falando, me corrija se eu estiver errado. Um bom líder não pode ter um ego gigante, né? Não. Aquele que... Porque isso é difícil até de trabalhar, né? Exato. E tem muito líder, né, que ele tá, sei lá, jogando para ele ou para a empresa, né? Então, e tem muito líder que tá jogando para ele, não para a empresa. Eu gosto muito de rituais, né? Um dos rituais que eu gosto muito é do All Blacks, sabe? Do time de rugby. Sim. Waka lá. O Waka. Também gosto Nova muito daquilo. Não sei explicar por quê. Mas assim, tem uma coisa interessante de rituais que eles fazem. O principal, são rituais para pôr os dois opostos. O Waka, né? O Haka, né? Haka. Ele é um ritual para mostrar força, valentia, orgulho da camisa, né? E união. Aquilo é um ritual maori, né? É, uma que eles levaram para o time. Exato. Mas eles têm um ritual que ninguém vê, que é no bastidores, que toda a equipe, todos os jogadores limpam o banheiro por onde eles passam depois dos jogos, mostrando um sinal de humildade que todos lá estão para servir o time e não ser servidos. Então, esse é um ritual que fortalece uma cultura de humildade, que não seja arrogante, que as pessoas não estão lá para se autopromover, mas que ninguém é grande o tanto que não possa fazer uma tarefa simples. Então, que legal, isso eu não sabia. Eu vi esses dias um outro time lá também da Nova Zelândia que tinha um outro grito. Então, antes de começar a partida, esse outro fez o ritual dele, que é estilo do Haka. Do Haka. Do Haka. E aí o All Black fez o Haka. E foi muito legal, né? Com certeza. É bem legal. Dá vontade de entrar lá e falar, quero jogar junto aí, pô. Mas time é isso, time precisa ter rituais, né? Bons times têm que ter rituais. Não um Haka, não precisa ser o Haka, né? Nem nada. Mas rituais que eu diria que são criados pelo próprio time. E esse é um outro erro, né? Tem muita empresa que faz, por exemplo, gritos de guerra. Né? Supermercados são famosos, varejistas. Né? O Walmart era muito conhecido por fazer gritos de guerra e todo mundo. Só que, será que todo mundo gosta de gritos de guerra? Né? Tem meio vazio, né? Tem gente que ama grito de guerra, tem gente que odeia grito de guerra. Sim, exato. E aí, você vai impor uma coisa que talvez metade odeie fazer? Então, construa os rituais. Você é um bom líder, é aquele que tem a humildade de construir que rituais ele quer ter com o time dele. Que rituais a gente vai ter? Mas e se ele não achar unanimidade ou democraticamente uma resposta? Como é que ele faz? Mas ele vai pela construção. Dá para fazer, tem técnicas de você conduzir isso para você pro consentimento, não consenso. Um líder nunca busca o consenso, senão ninguém faz nada. Consenso é quando todo mundo acorda que todo mundo tem que ter a mesma opinião e todo mundo concordar 100%, né? Com a sua opinião. Isso não existe isso. Agora, consentimento é diferente, né? Consentimento é todo mundo pode viver com aquilo, né? Assim, todo mundo assim, não é a decisão do grupo não é a minha primeira decisão, mas eu posso conviver com isso. Aliás, você me fez lembrar, eu tô querendo lembrar aqui, que tinha um lance aí de alguma cultura no passado que quando eles pensavam em executar alguém, se fosse unânime, eles suspendiam a execução porque... Tinha alguma coisa errada. Alguma coisa... A unanimidade é burra disso. Exatamente. Eu não vou lembrar exatamente onde foi que eu vi isso, mas tem a ver um pouco com o que você está falando, né? Não tem nem que buscar o consenso, né? Exato. É o consentimento. É o consentimento. Todo mundo tem que compreender que nem sempre vai ser feita a vontade dele. Exato. Mas que eu posso conviver com isso, né? Sim, e a gente roda o quanto for para assim, achar uma solução que todo mundo, no mínimo, pode conviver com aquilo. Você já falou agora há pouco sobre que a IA de compras vai conversar com a IA de vendas. Como você vê essa liderança, além disso, com o impacto da IA que está vindo aí? É um ótimo questionamento, né? Porque é o que a gente falou, tem até empresa com presidente IA agora, né? Então, acho que a IA ajuda assim, violentamente em vários aspectos de produtividade da equipe. Eu acho que um líder precisa estudar, precisa conhecer, precisa fazer a equipe usar a IA com todos os cuidados possíveis, porque tem gente também que vamos usar a IA e aí sobe a estratégia da empresa, alguma coisa confidencial numa IA pública, isso torna público para todo mundo, né? Então precisa ser, assim, alguém obviamente fazendo dentro das compliance, das coisas, incentivar o uso, usar,
cada vez mais. E aí vem cada vez mais esse aspecto humano que a IA não vai conseguir fazer. A IA talvez vai suprir aquela questão lembra, do planejamento, executando, do gestor, né? Planejar, executar, até cobrar, ter ferramentas de produtividade, oferecer isso. Mas aquela colar junto, fazer aquela pessoa que cola as pessoas, que põe todo mundo, que conecta as pessoas, vai ser cada vez mais importante. E isso a IA não vai fazer. Isso é o líder que vai fazer, e um bom líder. Você sabe que eu tenho ouvido cada vez mais das pessoas que usam o ChatGPT uma frase que é: eu adoro o ChatGPT. Uhum. Você já deve ter ouvido isso de alguém? Tipo, eu adoro... Não, eu pergunto, ele me responde, ele é educado, ele me dá novas ideias, ele mostra... Tem gente fazendo terapia, né? Tem muita gente fazendo terapia com o chat. Com essa história, eu adoro o ChatGPT, cara, ele é o líder. Sim. Não estou dizendo que é o GPT, mas a IA no futuro é o futuro líder. Pode ser. Ou ela vai inspirar o líder no 80% sobre o que ele tem que fazer. Uhum. Sim, eu acho que isso vai impactar, obviamente. E um bom líder é isso também, assim, eu não sei o que fazer, o que eu... me ajuda a fazer o que tem essa situação com a minha equipe, né? O que eu tenho que fazer? Que exemplos práticos existem em outras empresas? Quem já fez isso e como é que ele resolveu? Ou criar um agente, né? Criar assim, cara, junto, por favor, vou criar um agente que é uma mistura de Peter Drucker. Por favor, não sei o que, parece uma oração, né? Por favor, eu oro pra você. E ele responde. Diferente de outras orações que você não tem às vezes a resposta, lá tem na hora. Exato. E quanto você vai poder? Você pode pôr um agente que é a mistura dos principais gurus de gestão. Ai, caramba, que legal. Então, você cria um agente que fala assim, eu quero a mistura de Peter Drucker com Jim Collins, com, sei lá, Jack Welch, com Barack Obama. Mas esses caras hoje, eles estão up to date aí com o que você está me falando? Tem alguns pensadores que sim. Porque eles são da velha guarda, né? Mas assim, tudo pelo Peter Drucker é um cara que é um clássico, que quase tudo que ele fala ainda é super vigente para hoje. O Jim Collins, algumas das empresas que ele pôs no livro nem acabaram quebrando, né? Mas muito do que ele fala tá muito atual ainda. Mas aí você cria talvez o mix, o blend. O mix que você quer. Você pega o blend de pessoas, de pensadores mais atuais versus uma mistura do clássico com o novo, ou do inovador com o outro, e aí você cria o seu agente. Ou os agentes que têm mais alinhados com a cultura da sua empresa. Né? Os gurus que Nossa, que legal isso. Não tinha pensado nisso, hein? Você montar uma IA com um blend de liderança que você quer para te inspirar, para te ajudar. E você vai comunicando para ela tudo que está acontecendo, ela vai te respondendo. Isso é fantástico. Sem dúvida. Tá hoje, não é nada difícil fazer isso. Já dá para usar agora. Já. Qualquer um pode fazer isso. Caramba, que dica, hein? Uma vez eu li aquele livro, O Monge e o Executivo. Uhum. E depois lançaram Como Ser um Líder Servidor. Uhum. Eu fiquei encantado com esse livro. Você já leu? O Monge Executivo já, Como Ser um Líder Servidor, não li. Eu fiquei encantado com esse segundo. Com esse segundo? É impressionante. E ele se baseia na liderança de Jesus. Interessante. E Jesus era uma pessoa soft com as pessoas e firme nos propósitos. Exato. Com os princípios e... Nossa, é uma boa dica, eu vou ler esse livro agora. Não, esse livro é de arrepiar. É fantástico. Mas acho que você deu um excelente exemplo de Jesus que talvez faça isso que eu tô falando, né? Soft com as pessoas, mas hard com os acordos combinados, né? E ele mostra a humildade, tipo, Jesus foi lá, lavou os pés dos apóstolos. Sim. Então ele faz N comparativos de como um líder tem que ser servidor. Uhum. Mas ele é líder. Ele não tá ali só pra ajudar, não, ele tá ali também para cobrar o resultado. Exato. É fantástico esse livro. Eu pensei que você até ia falar, não, mas eu vou agora querer saber depois sua opinião. Vou ler e daí a gente conversa sobre ele. Tá bom. Agora você me pegou num ponto interessante. De Jesus eu não tinha feito essa conexão com o soft, com as pessoas e hard com os acordos. Cara, tem aqui mais algumas perguntas, mas eu tô vendo aqui, tudo já foi meio respondido, né? Tem uma aqui que se você pudesse reduzir em uma palavra a sua visão de liderança, se der, qual seria? Conector.
Eu gostei do... Como é que você colocou aí? O gentor? Como é que Gentólogo. Gentólogo, né? Poderia ser gentólogo ou você acha mais conector? Mas eu diria que gentólogo também é uma boa definição, né? Que eu diria que um bom líder, eu sempre faço essa comparação também, né? Assim, uma usina de cana-de-açúcar, certo? Qual que é a matéria-prima principal de uma usina de cana-de-açúcar? A cana. A cana. Quanto você acha que uma usina, um dono, ou as pessoas que trabalham numa usina de cana-de-açúcar precisam conhecer de cana? Muito pouco ou médio? É a principal matéria-prima deles. Eu vou dizer que o que moe não precisa conhecer nada, mas o que planta, tudo tem que conhecer muito. Conhecer muito. A empresa, vamos dizer, precisa ter inteligência de cana? Não. Sim. Precisa conhecer muito, tem que né? Conhecer porque muito. Até o que moe tem que conhecer. Qual que é a principal matéria-prima de um líder? As pessoas, os seus liderados. Gente, então você precisa quanto você precisa de conhecer de pessoas? Muito. Quanto mais você conhecer de pessoas, melhor líder você vai ser. O Mauro Vono, naquele evento que a gente teve junto, ele falou uma frase que eu adorei, que é: uma empresa, quando ela vende, ela está falando com gente, né? Os seus clientes são gente, são pessoas. Quando ela está comprando e está falando com os seus fornecedores são pessoas. Quando ela está falando com o seu time são pessoas. Então, um empresário, um empreendedor, um grande executivo, ele tem que entender de pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócio. Exatamente. Essa é uma frase do Simon Sinek. Né? Ele falou sobre isso. É verdade essa frase. O Mauro colocou de outro jeito. E eu já tinha ouvido essa frase, mas não tinha me caído a ficha, que nem me caiu do jeito que o Mauro contou lá no evento. E agora eu juntei, verdade. Mas é isso, né? É isso. Se você não conhece pessoas, você não conhece de negócio. Porque os negócios são pessoas, né? Todo PJ é feito por vários PFs. Né? Então, você não conseguir pôr os PFs numa mesma direção, remando com um objetivo comum, você não consegue... Não, e você, depois eu ia até falar, na hora que você falou que o cara que ele dá autonomia, mas não alinhou. Eu gosto muito de física, né? Então eu fiquei imaginando uma setinha vindo pra cá, outra pra cá, outra pra lá, outra pra cá, outra pra cá. O que acontece? Ele para, né? Exato. Se todas as setas tá cada uma pra um lado, o negócio não anda. Exato. E aí ele tem que vir com a força magnética dele, assim, aí alinha as setas. Mas aí ele tem que estar presente. Né, o magnetismo dele alinhou e aí a coisa anda. Mas se tira esse imãzinho, abre de novo. Então... O ideal seria isso aqui estar alinhado sem que esse imã precisasse estar presente. Mas isso é possível ser feito. Obviamente, de tempos em tempos, você precisa realinhar. Mas quanto melhor você fizer esse trabalho de alinhamento no começo do ano, e obviamente ter rituais, aí que é a importância dos rituais. O que os rituais fazem? Relembram. Mantém esse imã aqui. Realinham. Se você não tiver ritual, aí começa a dispersar. Então, por isso que tem empresas que fazem dailies, né? Reuniões de dailies, tem reuniões que fazem reuniões semanais, mensais, tal, para justamente manter isso acontecendo. Porque se você não tiver isso, obviamente, as pessoas vão se dispersar. Então, a importância dos rituais. Tenho 2 perguntas legais para fazer para você aqui, mas antes eu tenho que fazer aqui o momento patrocinador. Então, o Curriculum Cast é patrocinado pela Currículo, né? Uma plataforma de recrutamento e seleção e recolocação profissional. Há mais de 25 anos a gente vem desenvolvendo soluções para as empresas contratarem bem. Há pouco tempo nós trouxemos ferramentas de assessment, como o DISC, o WebVec, entrevistas virtuais. Isso tudo está integrado à plataforma hoje, de modo que com a Currículo você pode conduzir processos seletivos de alto nível. Recentemente nós colocamos uma camada de inteligência artificial em cima de tudo isso. Então hoje, quem gerencia e conduz o processo seletivo na Curriculum é uma IA, o Golden Match. E o que ela faz? Além de ela avaliar centenas de candidatos por diversos aspectos, né, como cultura, valores culturais, alinhamento, grau de interesse pela vaga, características, perfil comportamental, soft skills, enfim, uma série de avaliações. Ela cria um score final, ela pontua cada uma dessas avaliações, cria um score final e depois disponibiliza isso numa tela que coloca nas primeiras posições os melhores candidatos. Então você já imaginou ter centenas
de candidatos no seu processo seletivo, todos avaliados por vários aspectos, por uma inteligência artificial, avaliados e ordenados, não é? Num grau onde você vai precisar ler apenas os primeiros currículos. Então isso é o Golden Match. De modo que um processo tradicional avalia o candidato por um único aspecto, né, o currículo, e enquanto isso o Golden Match está avaliando o candidato por diversos aspectos. Isso elimina, né, praticamente o risco de você contratar errado, né? A menos que você queira, né? Porque ela vai gritar na sua frente, ó, esse candidato tem esse problema, esse aqui está muito mais alinhado. Isso é o Golden Match. Então, se você quiser saber mais, www.curriculum.com.br/Golden Match. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Dizem que conselho não se dá, né? Mentira. Opa, peraí que eu cliquei errado aqui. Eu vou dizer que dizem que conselho não se dá, né? Eu vou falar que é mentira, porque eu vou pedir pro Mauro aqui um conselho e de graça eu vou pedir. Maurinho, se você tivesse que dar um conselho e falar para aquela câmera lá, para uma empresa que está contratando, né? E vai precisar contratar um líder, embora já foi tudo meio dito, né? Mas aí dá uma resumida para nós. O que você faria para esse? O que você falaria para esse empresário? Eu diria que a primeira coisa é defina a sua cultura, defina seu propósito, seus valores e contrate alguém que vibre com a cultura, que tenha aí uma aderência com a cultura da sua organização, que tenha os valores da sua empresa e que também vibre pelo propósito. Essas três coisas são fundamentais. E quando a gente pede recomendação, quando a gente diz que quanto mais os valores forem claros, mais fácil vai ser pedir referência. Porque se você pedir, eu diria que pedir referência de alguém que trabalhou para o ex-chefe da pessoa é que nem pedir para sua mãe se você é legal ou não, né? Ela sempre vai achar bom porque o ex-empregador geralmente se demitiu, se sente culpado, quer que a pessoa se recoloque. Mas é muito diferente se você saber os valores e fizer perguntas melhores para quem você pedir referência. Em vez de falar como é que essa pessoa era boa, não era, faz o seguinte, de uma escala de 1 a 10, quanto essa pessoa é em relação a esse valor? Numa escala de 1 a 10, ao outro valor. E assim por diante você vai conseguir com muito mais assertividade e a outra pessoa vai se sentir mais confortável em falar, pedir referência. Então, quanto melhor você tiver definido quais são seus valores, se eles forem negociáveis, sua cultura, seu propósito, melhor vai ser, mais fácil vai ser contratar alguém. E, obviamente, use as ferramentas que existem aí no mercado, né? O perfil comportamental, o DISC, acho que essa ferramenta, acho que faz muito, a ferramenta da Currículo faz muito desse processo, né? Use todas essas ferramentas que existem hoje para aumentar o nível de assertividade aí da pessoa que você quer trazer. Muito maluco, né? A gente achou que ele ia falar característica do profissional. Não. Ele deu a lição de casa pro dono da empresa e falou: você já fez sua lição de casa? Você já construiu seus valores, seus objetivos, seus propósitos, né? Aí sim você vai saber o que você procura. Fantástico. Não esperava essa resposta e adorei. E vocês entenderam o conselho, né? Em vez de buscar referência da pessoa perguntando se ela era boa, tudo, pergunta quanto ela era nesse valor que você precisa. E a pessoa vai falar, porque ela não nota sabe. 5, nota 5. Exato, muito melhor falar muito, de repente é um bandido, eu não vou falar que é um bandido. Sim. Vou falar em termos de ética, de 1 a 10, quanto é? É 5, pronto. Já era. Verdade. Agora, pro outro lado, que dica você daria para quem está buscando emprego? Quem está buscando emprego, que dica eu diria? Eu diria que também, assim, as perguntas que eu nunca vi um candidato fazendo é qual que é a cultura dessa empresa? Pergunte isso, vai se surpreender, assim, se você perguntar, faça essas perguntas, talvez isso, assim, qual que é, eu olhei no site, vi esse propósito é real, esses valores são reais, são negociáveis, quais são os aspectos culturais dessa empresa? Para ver se eu vibro com ela também ou não, né? Isso é uma coisa que eu adoraria ouvir algum candidato. Eu entrevisto bastante gente também para trabalhar com a gente, eu nunca vejo perguntas inteligentes sendo feitas, né? A lição de casa, claro, faça a lição de casa, entre no LinkedIn de quem vai te entrevistar, saiba tudo sobre a empresa, mas faça essa pergunta, a cultura, qual que é a cultura dessa empresa?
Isso é uma coisa que talvez... E vai ser engraçado que vai surpreender quem vai te entrevistar, porque muitas vezes a pessoa que vai entrevistar não vai nem saber, não. Como assim a cultura? Nunca pensei para isso, né? Vai dar um nó na cabeça do entrevistador. O entrevistador vai falar assim, nem eu sei. Exato. É muito provável, né? Quais são os valores da organização, né? Vai pôr a outra pessoa, mas ela vai te enxergar de um outro patamar, um outro conceito. Fala, nossa, esse cara, esse é interessante, né? Muito Seja legal. um candidato desafiador, né? Mas desafiador do bem, né? Do bem, claro, não é para pôr o outro em mau lençol, mas assim, pô, ele tá pensando... Mostrar onde você tá com a cabeça, Exato. né? Exato. Muito legal também, muito legal. E aí, para terminar, eu tô brincando aqui, vamos entrar no túnel do tempo. Então, nós entramos no túnel do tempo e você agora voltou lá pro passado. Vamos voltar quantos anos? 20 ou 30? Dá um tempo aí. Fala você. Fala 20 anos. 20 anos. E agora você tá encontrando o Mauro 20 anos mais novo. O que você fala para ele? Puxa, eu falaria uma coisa Posso falar uma coisa que eu perguntei para todo mundo e ninguém falou? É. Eu ia falar pro Marcelo, compra Bitcoin. Boa, com certeza. Essa seria a primeira coisa. Não, mas agora falando sério. Compra ações da NVIDIA. Também. Mas assim, eu diria que acho que eu vejo eu e várias outras aspectos. Acho que hoje é mais comum isso, mas se você for um executivo, invista na sua imagem, invista na sua marca, no seu personal brand. O que eu digo isso, né? Eu vou dizer algumas empresas que eu montei, que eu gastei literalmente mais de 1 milhão, 2 milhões em marketing da empresa. E a empresa não está mais aí no mercado, né? E eu não investi nenhum centavo no Mauro, na imagem do Mauro, né? Hoje está mais claro isso, né? Hoje as pessoas estão fazendo mais isso. Mas mesmo se você for um executivo, invista no seu brand. Tenha um PR, contrate uma agência digital para trabalhar a tua marca. Mesmo que você seja um executivo, contrate, enfim, né? Tire um book legal de fotos sobre sua, trabalhe seu LinkedIn, trabalhe a sua marca pessoal. Porque os empregos se vão, às vezes você gasta milhões no seu emprego, até na tua empresa, mas você vai para até o túmulo, vai ser você. Tudo que você investir em você vai ficar com você. Muito legal também, hein? Parabéns, você está dando visões que até agora ninguém deu, e muito fora da caixa e muito sábias. E antes de eu te fazer a última pergunta, eu quero só dizer que eu estou fazendo análises de currículos grátis. Então, se você gostaria de ganhar uma análise de currículo feita pela nossa IA e por mim, entre em curriculum.com.br/análise grátis. Lá vai ter todas as explicações para você poder candidatar o seu currículo a ser analisado. Estamos recebendo muitos currículos, não vou conseguir analisar todos, mas estou escolhendo alguns para serem analisados. E, de repente, o seu pode ser um deles. Então, curriculum.com.br/análise grátis. E agora a última pergunta, Maurinho, para a gente encerrar aqui. Ainda no túnel do tempo, agora a gente volta para o presente e vamos lá para o futuro. Só que agora você não pode falar nada, você só pode ver. O que você está vendo daqui 10, 15 anos? Como é que está o Mauro? Daqui a 15 anos, eu vou estar, se Deus quiser, com um ritmo um pouco mais suave de trabalho. Hoje eu trabalho muito, né? Eu adoro o que eu faço, mas trabalho muito. Tenho como plano, eu e minha esposa, fazer um sabático de 1 ano, uma coisa que eu nunca consegui fazer, um sabático mesmo. A gente quer estudar... Desligar. A gente quer passar 1 ano, 6 meses num país aprendendo a língua e 6 meses no outro país aprendendo a língua. Tem algum já e pode falar ou não? Sim, provavelmente assim, uma é Itália, provavelmente o italiano, e a França, o francês. Vai voltar mais gordinho. Provavelmente. Então esse tá no nosso plano. A gente tem muitos planos, né, assim, daqui até... Curtir um pouco mais. Curtir um pouco mais, fazer algumas viagens um pouco mais longas. Né, eu tenho um enteado de 13, em 15 anos ele já vai estar formado, a gente vai ter um pouco mais de liberdade de viajar fora dos períodos de férias, então isso vai ser melhor.
Pretendo estar morando mais próximo da natureza, que hoje sinto falta disso, né? De estar mais próximo. Mas com certeza eu vou estar trabalhando com isso, que isso é minha paixão. Eu amo o assunto de cultura organizacional, liderança, treinar. Então, com certeza eu vou estar envolvido nisso. Já vou ter escrito, com certeza, mais uns 5 livros. Fácil, né? Você tem quantos escritos já, Mauro? Tenho 2. Começo do ano que vem eu já faço o meu 3º. O primeiro chama? Open Leaders. O Open Leaders é o primeiro. É o primeiro. Esse Open Leaders não foi só eu, né? Eu fui coautor, mas era a nossa empresa. Entendi. Então foram mais... Esse é o que eu estou lançando agora. Não, o segundo é qual? Liderança de alta performance. Esse eu não conhecia. Esse é que está sendo lançado agora. Esse é o segundo. Esse é o segundo. O terceiro vou começar a escrever em janeiro. Entendi. Já tem outro tópico e... Puxa, liderança de alta performance, tudo a ver com aquele evento. Sim, lá. Tudo a ver. Que legal. Esse livro é justamente ela é a tradução de um dos cursos que a gente dá na Opera Education. Então eu vou estar com mais alguns livros escritos. Eu tenho um amigo meu que falou uma frase muito legal sobre filhos e livros. Você conhece? Não. Falou que filhos é assim: prazer, trabalho. Livro, trabalho, prazer. É o contrário. Interessante, né? Porque o livro, depois de feito, é só prazer, né? Que na verdade o livro, todo mundo que é das editoras, desse mercado, diz que assim, 30% do trabalho é escrever o livro e publicar, 70% é vender depois. Então não termina. Não termina. Então ele tem todo um trabalho de vender ele também. Mas é uma delícia, assim, eu adoro ler, adoro escrever. Então eu já estou com um monte de projetos para escrever outras coisas. Então com certeza eu vou estar fazendo isso. Mas mais próximo da natureza e com alguns intervalos de viagens. Exato. Mauro, alguma coisa que eu não perguntei que você acha que foi importante que eu deixei para trás? Acho que não, Marcelo. Acho que a gente cobriu aí bastante coisa sobre liderança. Desejo aí todo o sucesso do mundo para Currículo, para o teu podcast. Obrigado. E é isso. Então espero também que todo mundo aprenda. Quem quiser comprar o livro, chama Liderança de Alta Performance, Mauro Pérez. E se alguém quiser conversar com o Mauro, você pode entrar em maurofariaperez.com, tá certo? Que é o site dele. .com.br. É .com.br? É. Eu acho que é só .com. Ou é .com ou .com.br. Acho que é só .com. Ou LinkedIn. Tem dos dois. Ou o LinkedIn, que também é Mauro Faria... Não, Mauro Pérez. LinkedIn. Só Mauro Pérez. Isso. Ou o Facebook é Mauro Faria Pérez. O Facebook não, o Instagram é Mauro Faria Pérez. Mas em todos os casos, vamos deixar aqui para você na descrição. Maurinho, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer enorme. Uma aula aqui de sabedoria e de liderança. Eu, particularmente, aprendi muito, muito mais do que imaginei, porque eu já tinha ouvido bastante coisa, mas ouvi mais coisas novas ainda. Maravilhado, como sempre, pelo seu lindo trabalho. Parabéns. Eu que agradeço, Marcelo. Boa sorte, sucesso aí ao podcast e a Currículo. A nós. E você, por favor, deixe um comentário aqui. Eu quero saber o que você achou desse podcast. Ele agradou? Teve alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse, que eu não perguntei? O que falou com você, o que o Mauro disse aqui? Deixa para mim, isso é muito importante, porque esses comentários me ajudam a me inspirar para os próximos podcasts. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou me despedindo aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado por ter ficado conosco até o final e até o próximo Currículo Cast. Tchau.